até me lembrei um vídeo aqui do Guilherme Amado corrigindo ali o Flávio Bolsonaro querendo dar uma de democrata, e aí o Guilherme Amado cortou na hora. Coisa que o Bolsonaro nunca fez, né? O extremista que nunca ameaçou a imprensa de fechar um veículo de comunicação. Vamos lembrar que ele falou durante o governo dele, né, de fechar a Folha de São Paulo. Ele virou para o jornalista e falou: vontade que eu tente dar um murro na sua cara. Não estamos falando de uma pessoa que tem paixão pela liberdade de imprensa. Eu acho o seguinte, a maioria dos jornalistas brasileiros não teriam nem a coragem de fazer essa repreensão que o Guilherme Amado, essa correção que o Guilherme Amado fez. Então parabéns aí pro Guilherme Amado. Mas o Guilherme Amado não falou 1% do que aconteceu, tá? O Guilherme Amado focou mais nessa questão da falta de educação do Bolsonaro, esses episódios icônicos da grosseria do Bolsonaro e tal. Eu tô trocando ele? Eu tô tendo influência sobre a Polícia Federal? Eu tô tendo influência? Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Só pra calar a boca atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Pare de tocar no assunto. Você quer botar... Me bota o celular agora. Vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca. Vocês são canalha. Vocês fazem jornalismo canalha, vocês fazem. Agora prestem atenção no que eu vou dizer. Isso aí que vocês assistiram é o menos grave da história. Na verdade, isso aí, essa parte da grosseria é feio e tal, mas o principal é a questão estrutural. O Bolsonaro tentou fazer como todo ditador faz. Ele tentou calar qualquer meio de comunicação grande que expusesse a corrupção dele, a questão da rachadinha, o governo desastroso, e ele tentou primeiro asfixiar pela via econômica. Então, por exemplo, a Folha de São Paulo foi o primeiro alvo. Ele veio a público e ameaçou os anunciantes da Folha de São Paulo, ou seja, plano de saúde que anuncia lá na Folha de São Paulo: olha, você corre o risco então de tomar uma batida fiscalizatória do governo. Olha, já que é o presidente da República que indica os diretores da ANS, tá, da Agência Nacional de Saúde. Olha, um banco corre risco de sofrer uma repressão do Banco Central e por aí vai. Então ele já subiu o custo para a Folha, o risco para a Folha de São Paulo de fazer críticas ao governo Bolsonaro. Na outra mão, é porque assim, é o negócio da cenoura e do porrete. Então, para quem mostrava a podridão do governo dele e da falta de ética da família dele, aí é o porrete. Para quem falava bem, aí é a cenoura. Então, o que aconteceu? Ele pegou a Record e o SBT, que juntos tinham nem 40% da audiência, e deu 80% da verba de publicidade federal, né? E a Globo, que tinha 55% do share, né, da audiência, e ele jogou para menos de 20% das propagandas. Ou seja, ele fez ele tirou o critério técnico de audiência e colocou um critério simplesmente político, ditatorial. Inclusive, o Tribunal de Contas da União abriu um processo em relação a isso e mandou a Secretaria de Comunicação passar a seguir o critério de audiência, tá? E reverter essa divisão política que ele havia estabelecido, tá? Mas, com o avanço do governo, aí ele partiu para a violência, que aí é o que acontece em toda ditadura. É o que aconteceu, por exemplo, lá na Turquia, o que aconteceu na Rússia com Putin. Tá aqui na Veja, a matéria é guerra, o governo Bolsonaro vasculha contratos da Globo com celebridades. Então a Globo contratava os seus jornalistas, os âncoras e também os grandes atores de novelas, os mais famosos, por meio de PJ, a famosa pejotização. E aí, todas as redes de televisão do Brasil faziam isso era padrão. Bem, ninguém do SBT foi autuado, ninguém da Record foi autuado, ninguém da Rede TV, só o pessoal da Globo, William Bonner, Renata Vasconcelos, e ele tentou mandar todos eles para a cadeia, por meio dessa questão fiscal. Todos os adversários do Putin foram para a cadeia, 99% por questões relacionadas ao fisco, tá? Relacionadas à Receita Federal. E ele tentou fazer isso, e ele fez a Receita Federal fazer uma representação para fins penais ao Ministério Público Federal para iniciar uma ação criminal contra todo mundo lá na Globo. E quem barrou isso tudo foi o STF, mas a Globo não lembra mais nada disso, tá? Mas aconteceu. E já no último ano, a gente lembra das inúmeras ameaças que ele fez de não renovar a concessão da Globo. A Globo tinha uma concessão vencendo em outubro de 2022. Ele, inclusive, não renovou a concessão. O que aconteceu foi que depois que ele perdeu as eleições, aí ele viu que não tinha mais jeito, aí ele renovou. Agora, pessoal, tô falando aqui das medidas que ele tomou contra a grande imprensa, tá? Grandes grupos milionários, bilionários de comunicação. Com os miúdos,
Aí mandou a Polícia Federal em cima lá do... Vocês já conhecem tudo, né? Do professor lá de Palmas por conta do outdoor chamando Bolsonaro de Pequi Ruído. 25 pessoas sendo levadas pela Polícia Federal lá em Uberlândia, na Universidade Federal, por conta de mensagem contra Bolsonaro. Aquele episódio vergonhoso, né? Ele parou a Dutra pra fazer vídeo pra colocar na internet dele acenando pros carros que passavam. Uma mulher, né, já que ele tá ali se expondo, uma mulher gritou, chamou ele de genocida. E ele prendeu a mulher, tá? A Polícia Federal que estava com ele prendeu a mulher que o xingou. Agora, eles faziam isso tudo com o Biden nos calcanhares deles, tá? O Biden cobrando democracia no Brasil, dizendo que o processo eleitoral brasileiro era honesto. Agora, imagina eles assumirem o poder com o Trump na presidência, no momento atual. Mas é golpe, assim, o Brasil vai viver uma ditadura desses caras. Tá? Inclusive, o Reinaldo Azevedo já identificou isso com clareza, né? Eu vou colocar aqui a fala do Eduardo Bolsonaro e depois a fala do Reinaldo Azevedo e vocês comparem. O senhor acredita que o governo Trump pode, de alguma forma, impactar na eleição presidencial do Brasil este ano? O relatório da CCJ, né, liderado pelo deputado Jim Jordan, a comissão mais importante do Congresso americano, foi bem claro. Eles dizem que na eleição de 2022, onde já houve censura, a eleição foi decidida por uma margem de menos de 2%, e isso tudo foi feito em favor do candidato Lula da Silva, que isso, se for repetido agora, né, colocará em xeque a lisura da eleição brasileira. Ou seja, pode ser, Capelli, que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, não ter uma eleição brasileira, se seguir nessa pegada de censura para influenciar o resultado de uma eleição a favor do Lula e do PT, talvez os Estados Unidos não reconheçam a eleição brasileira. Aqui, só uma coisa antes da gente ir para a fala do Reinaldo Azevedo, assim, do que ele está falando, né? Eu me lembro do TSE ordenando a remoção dos vídeos originais, os vídeos legítimos, sem qualquer edição, do Bolsonaro falando que pintou um clima com meninas menores de idade. Tá? E tiraram. Por que tiraram esse vídeo do ar? Pra mim não deveria ter tirado. Outra coisa, eu tive um vídeo derrubado na época na página, que era um vídeo original também, um vídeo legítimo do Bolsonaro, dizendo que foi a uma aldeia indígena e que serviram o cadáver do indígena, enfim, com tempero, banana, etc. Tal, e que ele queria comer aquilo ali, ou seja, canibalismo. E mandaram, o TSE falou, não, isso aí é jogo baixo, isso aí tá fora do contexto. Mandaram tirar o vídeo. Tá? Era um absurdo também. Então, agora eu não sei do que o Eduardo Bolsonaro está falando, quando ele diz que censuraram eles, né? Vocês estão notando que eles estão criando o clima, de novo, criando o clima para concluir que só um resultado é legítimo, a vitória deles. O próprio Flávio disse na CEPAC, no que eu chamei a gramática do golpe, porque eu analisei a frase dele, que só um resultado é legítimo. Quer ver? Fala aí. Se o nosso povo pudesse expressar livremente nas redes sociais e se os votos forem contados corretamente, nós vamos vencer. Logo, se a gente não vencer é porque não se cumpriram aquelas duas condições. Eu posso dar um golpe, ué. Posso tentar dar um golpe. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2